E aí, gente, voltei para comentar, continuar comentando as leituras que eu fiz em abril de 2025 e agora comentando os livros de não ficção que eu li em abril. E aí eu vou começar comentando o livro As Pulsões e Seus Destinos, do Sigmund Freud, que fez o aniversário aí dia 6 de maio, então esse mês é o mês dele. Li esse livro, finalizei a leitura desse livro, As Pulsões e Seus Destinos, nessa edição maravilhosa da Autêntica, que tem tradução do Pedro Eliodoro Tavares, e tem texto tanto do Pedro, quanto do Iannini, quanto do Dunker. Então, esse livro, essa edição é uma edição bilíngue, então a gente tem aqui em alemão e em português. A gente tem a maravilha de o Pedro ter traduzido Tribe para pulsão, que é um grande defeito da maioria das traduções do alemão para o português, às vezes não só do alemão, mas, por exemplo, do inglês. E aqui não, o Pedro escolhe traduzir por pulsão, e isso tem consequências grandes para a psicanálise de uma forma muito positiva. Acho que o termo pulsão representa bem o que é esse conceito que o Freud estabelece, né, desse conceito limítrofe entre o orgânico e o psíquico. Então, aqui no texto As Pulsões e Seus Destinos, que é um texto de 1915, que ele escreve ali para o livro de metapsicologia que ele queria estabelecer naquela época, acabou não estabelecendo, mas escreveu alguns textos, e As Pulsões e Seus Destinos seria o texto de abertura desse livro. E aí ele escreve esse texto onde ele vai falar sobre os destinos da pulsão, as vicissitudes da pulsão, como algumas outras traduções trazem. E aí aqui a gente tem esse texto mais direcionado para a questão da pulsão, embora ele já tenha falado sobre ela lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905. Lá ele estabelece, por exemplo, as características da pulsão, embora lá ele não fale sobre a pressão ou força. Lá ele fala sobre a meta, sobre o objeto, sobre o objetivo que é a meta. Então ele fala sobre a meta, que é o objetivo, que é a satisfação. Ele fala sobre a fonte, ele fala que é o corpo, uma fonte sempre corporal. Ele fala sobre o objeto, que é onde essa pulsão se satisfaz, mas ele não fala da força ou pressão, né? Esse caráter econômico da pulsão. E aqui ele traz nesse texto essa quarta característica da pulsão, esse quarto elemento, que é a força ou pressão, e além disso ele fala sobre os destinos da pulsão. É um texto bem difícil do Freud, não é um texto simples, que traz consequências grandes e que se articulam com, por exemplo, outros textos dele, que é o recalque e a sublimação para a qual ele não escreveu um texto, ou se escreveu esse texto se perdeu, mas existe um texto que é o recalque, também de 1915, que também é um texto, um artigo metapsicológico que complementaria a leitura desse daqui. Então, um texto bem interessante, um texto bem fundamental e necessário para quem estuda psicanálise. Depois eu li A Vida na Grécia Antiga, do Gustavo Aleixo e do Walter Fernandes, que é esse livrinho simples também, parece um livro de banca de jornal, que veio num box falando sobre civilizações antigas, da Camelô Editora, que eu ganhei do PV e da Larissa. E aí, como eu estou lendo a Odisseia do Homero, eu resolvi, e já tinha lido a Ilíada, eu tô lendo li esse para ter um pouco mais de informação sobre a cultura grega, também na época do Homero, e o livro traz questões relacionadas ao período dele. Então, li para me apropriar um pouco melhor da cultura grega, e vou fazer isso lendo outros livros sobre mitologia, especialmente. Depois eu li O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. A Cida é psicanalista e ela trabalhou com psicologia organizacional, e ela vai trazer questões relativas ao racismo e à questão do Pacto da Branquitude, que é esse pacto de uma manutenção de uma superioridade branca sobre a população negra, e de como esse pacto vai se revelando em acordos que são muitas vezes bem velados, mas muitas vezes são bem explícitos, e ela vai fundamentar isso especialmente a partir de vivências relacionadas com a psicologia organizacional, nos processos de seleção, especialmente, e aí ela vai mostrando isso pra gente, de como isso vai se revelando, na forma como essas pessoas são ouvidas, como elas são selecionadas, e de como existe ali, de alguma forma, esse pacto social que atravessa as relações sociais
e que mantém esse racismo estrutural, né? Assim, que vai se estruturando mais e mais, e isso vai se evidenciando em algumas vivências que ela traz aqui nesse livro de forma bem didática, mas sem deixar de embasar teoricamente aquilo que ela precisa embasar, e ela vai fazer isso de forma bem didática e bem acessível. Então, é aquele tipo de livro que é importante que todo mundo leia, assim como, por exemplo, da Djamila Ribeiro sobre sobre o Manual Antirracista, por exemplo, né? Que é um livro que eu vou ler proximamente. Então, o Pacto da Branquitude fica aí como, da Cida Bento, fica aí como uma boa referência de leitura sobre questões relacionadas ao racismo e desse combate mesmo também ao racismo, tá? Que é importante que seja lido por todas as pessoas, né? Não só as pessoas pretas, não só as pessoas brancas, mas todo mundo, porque o racismo é estrutural e ele está entranhado aí na nossa cultura. Depois eu li Complexo de Édipo, esse livro que é da coleção Conceitos da Psicanálise da Viver, Mente e Cérebro, do Robert M. Young. E, gente, assim, não gostei tanto desse livro, diferente do que eu li no mês passado, que foi o Superego. Esse aqui se foca especificamente numa discussão acerca do Complexo de Édipo, diferenciando ele do Freud e da Melanie Klein. E eu confesso que eu não gostei tanto nem do que ele traz do Freud. Achei que ele foi muito simplório, e aí ele se preocupa em trazer uma teorização sobre a Melanie Klein para contrastar com o Freud, mas eu senti que nem ele traz bem a Melanie Klein, nem ele traz bem o Freud. É como se ele estivesse conversando com quem já tivesse algum conhecimento sobre essa teoria no Freud e na Melanie Klein. Então, nesse sentido, eu não gostei muito. Embora, assim, não tenha desgostado, achei que ele foi meio inútil, assim, nesse sentido, porque eu estava buscando um livro que fosse introdutório ao Complexo de Édipo. E ele não chega ao Lacan, por exemplo. Então, é uma discussão que se resume a trazer pontos do Complexo de Édipo para Melanie Klein e para o Freud, sem se aprofundar exatamente em nenhum dos dois. Então, realmente, o texto é simples, ele fala com a gente como se ele estivesse conversando, o que é interessante, mas eu acho que ele não alcança o objetivo, que é ser um texto introdutório ao conceito tão fundamental que é o Complexo de Édipo. Então, não gostei tanto, não recomendo. Por fim, o último livro que eu li de não ficção ou teórico foi o Borderline, do Mauro Eggenberg. E aí esse eu já gostei bastante, esse eu já indico. Vieram me perguntar no Instagram se era um livro que você recomendava para, por exemplo, pacientes borderline, pessoas que quisessem conhecer um pouco mais o borderline. E aí eu disse que não, mas eu vou explicar por quê. Porque esse livro faz parte da coleção Clínica Psicanalítica. Então ele é um texto voltado para a clínica. Então ele é muito mais para quem é clínico do que para quem é paciente, para quem para quem quer conhecer o transtorno, porque não é sobre o transtorno, é sobre a clínica com o transtorno. Então, o Mauro Eggenberg é psicanalista, o livro está dentro de uma coleção psicanalítica, então ele pensa a questão do borderline a partir da clínica psicanalítica. E é bem bom, assim, o texto dele é bem compreensível, ele também tem uma escrita também super simples, embora ele vá fazer esse contraponto de pensar psiquiatricamente, de pensar psicanaliticamente, mas ele vai trazendo casos, ele vai ilustrando muito bem e sendo bem acessível. Então não é que quem, sei lá, quer conhecer um pouco mais sobre o que é o borderline não vai gostar ou não vai entender, não é desse lugar. Só que o propósito dele, de fato, é pensar um pouco a técnica e pensar um pouco a clínica com borderline. Então é muito mais interessante para o psicanalista do que para o analisante. Então, super recomendo para quem está na clínica e quer conhecer um pouco mais da clínica do borderline. Essa coleção é maravilhosa, coleção clínica psicanalítica, que agora é publicada pela Artesã. Eu acho que antes era a Casa do Psicólogo e agora está na Artesã. Então você encontra esse livro, por exemplo, publicado numa outra coleção mais antiga. Essa daqui é mais recente, ela é de 2021. Então, super recomendo Borderline, do Mauro Eggenberg. Eu já tinha finalizado o vídeo quando eu me lembrei que eu não comentei um HQ que eu li esse mês, que eu vou deixar a capinha aqui, que é um HQ sobre o Freud, que é uma HQ bem divertida, eu li em PDF, por isso que eu não tenho física aqui,
que traz os principais eventos e fatos da vida do Freud, as principais teorias, os principais casos que o Freud se debruçou, de forma muito dinâmica, de forma bem-humorada, traz os principais acontecimentos ali da própria história da psicanálise, de uma forma bem lúdica, divertida, enfim. Claro que lendo a HQ você não vai se apropriar das teorias do Freud, você não vai entender os casos necessariamente, mas você vai saber que existem aqueles casos, um em que o Freud fala sobre sexualidade infantil e por aí vai. E você vai saber dos principais acontecimentos ali também na vida dele, na história temporal de vida dele. Isso é bem interessante. Fiquei com vontade, inclusive, de indicar para os alunos, assim, nas primeiras aulas, quando eu falo da biografia do Freud. Mas claro que é muito mais para ilustrar ali alguns acontecimentos do que para se debruçar sobre eles propriamente. A HQ é uma HQ super curtinha, se eu não me engano ela tem 50 e pouquinhas páginas, é algo dessa ordem. É de fato uma HQ bem curta, mas é uma HQ bem divertida e claramente a pessoa que escreveu, ela conhecia a biografia do Freud, porque ela traz os fatos de forma muito precisa e situa bem os acontecimentos da vida do Freud ali. Então é isso. Aí finalmente eu encerro o vídeo e esses foram os livros que eu li que foram de não ficção, ou teóricos, ou da psicanálise, enfim, que foram esses, junto com a HQ. É isso e até o próximo mês.